o que você vê de características comuns entre esses grandes vendedores, né? Esse pessoal que realmente fecha negócios muito grandes, ganha um bom dinheiro, para a gente ajudar o nosso amigo ouvinte, né? Que começou a carreira de vendedor e ele quer continuar sendo vendedor, mas ele quer jogar na Champions League, né? O cara quer fechar negociação, quer ganhar dinheiro e entende que existe um movimento de carreira, né? Ele vai chegar na Copa do Mundo dos Vendedores ali. Né? Quais são as características que esse cara precisa desenvolver agora que ele está, né, treinando, né? O que ele precisa desenvolver para chegar lá, na sua experiência, né, por ver essas pessoas de perto? O que eles têm em comum, Baza? Primeiro, vamos decupar, então, todos esses elementos, e ele começa por você entender se você quer ser um ótimo vendedor ou um ótimo líder de vendas. São características diferentes e o que muitas vezes eu vejo é que excelentes vendedores se tornam péssimos líderes de vendas. E não tem certo, não tem errado. Puxa, eu conheço vendedores que são especialistas, não têm gestão, estão muito bem posicionados, ganhando muito bem. Eu vejo líderes também muito bem posicionados, ganhando bem. Então, cada um jogando o seu time. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, tem uma frase que eu adoro, que se eu lembro ela exatamente, ela é mais ou menos assim. Me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostro um milionário. Né? Me mostra um vendedor que estudou e se dedicou tanto quanto um médico e eu te mostro um milionário. É entender que a área de vendas ela tem muito estudo, tem muito processo, tem muita estrutura, tem muito método. E a maior parte das pessoas, por ter alguma habilidade, muitas vezes, de comunicação e ter algum resultado já com aquilo que ela traz de casa, ela pode achar que é suficiente. E esse suficiente não é porque a pessoa saiu da visão da árvore, virou da visão da floresta, fez uma baita de uma análise e falou assim, não é suficiente. Não, ele está escolhendo o que é mais cômodo. Eu digo que são os recortes convenientes, né? Como funciona isso aqui. É igual você falar assim, Steve Jobs usava camiseta preta, então se eu começo a usar camiseta preta, eu vou virar o Steve Jobs, né? Todas as empresas de sucesso têm janela. Então, se a minha empresa tem janela, então minha empresa é de sucesso. Então, cuidado com os recortes convenientes. Então, mergulha em relação ao desenvolvimento. Não tem como a gente não falar de conhecer muito bem o cliente, conhecer o mercado, conhecer os concorrentes, entender efetivamente aonde você pode explorar as fortalezas e como é que você trabalha as fraquezas, lida com as objeções. E a área de venda, certamente, é uma área de relação de confiança. Não tem segredo. Se eu puder fazer negócio com uma pessoa que eu confio, ou fazer negócio com alguém que eu ainda não conheço, é claro que eu vou preferir fazer negócio primeiro com alguém que eu confio. Então, como que você vai gerando relações de confiança por onde você passa? E as pessoas muitas vezes falam assim, poxa, base networking. Tem um conceito até muito errado do networking, né? As pessoas aprenderam no Poderoso Chefão que networking é eu fazer favor para o maior número de pessoas e depois sair cobrando elas, né? A não ser que você seja o Don Corleone, as pessoas têm medo de morrer, ninguém vai devolver o favor porque te deve um favor. As pessoas te indicam, te recomendam, porque não só gostam de você, como ao te indicar, essas pessoas também vão ficar bem na foto. Então, networking é construir a reputação ao longo da vida. Eu tenho certeza que tem muita gente que a gente estudou junto ali nas primeiras séries que a gente não faria negócio, porque o que a gente lembra daquela pessoa não é a melhor referência. Então, eu vejo muitos elementos de estudar, muitos elementos de conhecer muito bem o mercado que você atua, conhecer muito bem o seu produto, mas principalmente uma construção de endosso e reputação que isso encurta caminho. Eu acrescentaria o accountability. Eu acho que para quem está começando na carreira, cara, entender que ele tem que se autorresponsabilizar, não só quando ele bate a meta, quando ele tem sucesso, mas principalmente quando acontece alguma coisa e ele não tem o resultado, ele não consegue chegar lá, ele tem que ter essa autorresponsabilidade de puxar e fazer um debriefing, né? Aliás, as pessoas elas fazem pouco esse movimento de analisar o que aconteceu de uma forma fria, sem a emoção, sem o calor do momento. Olhar e falar assim, putz, eu perdi essa venda porque naquele momento ele me fez uma pergunta e eu não percebi que ele fez uma pergunta e eu fui para o fechamento. Eu deveria ter respondido a dúvida, eu deveria ter ido para o fechamento depois. Quer dizer, falta essa autorresponsabilidade de olhar e parar, né? Que nem a gente estava começando
conversando no começo desse episódio, não colocar a culpa nos outros, né? Não colocar a culpa no ambiente externo, olhar um pouquinho para dentro. Eu acho que para quem está começando na carreira, além dessas dicas que o Baza trouxe, eu tenho olhado muito isso, o accountability, a forma como a gente se autorresponsabiliza. E você, Dani? Quando a gente faz esse movimento de reflexão, né, de o tempo todo tá olhando o que a gente pode fazer de melhor, né, é lógico que não é um movimento confortável, né, a gente conversa sobre isso com os nossos alunos, né, você olhar para o que você fez de errado, né, entre aspas, o errado, nem sempre você perde uma venda porque você errou, né, às vezes os outros fizeram melhor do que você, né, ou tem outros fatores de mercado envolvidos. Mas sempre que a gente consegue fazer uma autorreflexão aí, para entender o que poderia ser feito de diferente, aonde a gente, de repente, faltou uma ferramentinha, faltou alguma coisa, a gente fazer isso toda vez que a gente toma um não, por exemplo, para vendedores que têm um ciclo de vendas curto, pô, o cara toma 7, 8, 9, 20 não por dia, né? Você ficar olhando e se autorresponsabilizando tantas vezes ao longo do dia pode ser pesado, né? Se você não tem uma resiliência aí e consegue usar isso a seu favor, você acaba, né, apanhando na rua e se batendo um pouco, né? Eu acho que o grande lance é a gente saber dosar isso, né? É a gente conseguir comemorar quando a gente acerta, né, e entender o que fizemos certo para a gente continuar fazendo, e nas horas que a gente teve momentos decisivos ali, que a gente perdeu o gol na cara do gol ali, ter a humildade, né, de deixar o ego de lado e falar, cara, aonde que eu falhei aqui? Como que eu posso melhorar da próxima vez, né? Uhum. E esse tipo de atitude, né, ele acelera o desenvolvimento, né, porque se tem uma coisa que vendedor lida bastante é com o não, né, e se a gente consegue tirar um pouquinho de lição, um pouquinho de aprendizado de cada não que a gente toma, a gente consegue ter um ciclo de desenvolvimento muito acelerado, né? Porque a gente lida com isso todos os dias, né? Se a gente recebe feedback, tem gente que não gosta de receber feedback de líder, né? Acha que o líder tá pegando no pé, acha que o líder, enfim, né, tá só cobrando e tudo mais. Cara, se você consegue usar, toda vez que você recebe um feedback, você considera isso um presente, toda vez que você recebe um não, você tenta buscar alguma coisa onde você poderia melhorar, você tem muita bagagem, né? Você tem muito material para se desenvolver. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!